E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu preparei um áudio sobre uma história que retrata uma das grandes batalhas que ocorreu depois que Niwa, a deusa geradora da vida, criou os seres humanos. E o título de hoje é Gong Gong Nu Chu Bu Zhou Shan, e a tradução é Gong Gong bate na montanha de Buzhou. Mas antes de eu continuar a história, eu vou falar um pouco da situação do projeto que eu estou desenvolvendo. Para quem não sabe, eu estou desenvolvendo um mapa mitológico com vários marcadores para que eu possa contribuir com material em português e compartilhar as minhas anotações de estudo sobre a história da China. Se vocês entrarem no site www.primomandarim.com, vocês vão entrar neste mapa mitológico aqui que eu estou desenvolvendo. E então aqui, continuando a minha implementação deste mapa, dentro dos marcadores eu efetuei uma melhoria no meu interpretador de código. Eu utilizo esse interpretador para conseguir alimentar a descrição dos meus marcadores, tá? Então, por exemplo, aqui na ficha da deusa da fertilidade Niwa, clicando na ficha dela, aqui embaixo, na parte do texto que vocês podem ter acesso, eu coloquei aqui umas palavras entre colchetes, por exemplo, aqui, ó, neste parágrafo aqui, o rio amarelo, e depois eu tenho aqui se eu passar o mouse eu consigo ver a foto, e se eu clicar aqui neste botão de localização, ele vai me mostrar o marcador que se referencia aqui dentro do mapa. Então isso foi uma melhoria que eu consegui fazer aqui para ficar mais legal a interação. Bom, continuando a história, eu vou criar hoje 4 marcadores que eu planejei. Eu vou entrar aqui no meu painel administrativo e eu tenho alguns personagens aqui dentro da minha biblioteca de imagens que eu quero criar. O primeiro é este marcador aqui, que é o Gong Gong, tá? Que é o deus da água. O segundo marcador que eu quero criar é esse personagem aqui, Tuanxu. O terceiro marcador é a montanha de Buzhou, que é esse aqui. E o último é esse monstro aqui de 9 cabeças, tá? Bom, então agora com os marcadores criados aqui dentro do mapa, eu vou preencher a ficha deles junto com vocês. Então eu vou primeiro aqui no Gong Gong, tá? Eu vou preencher aqui dentro do meu painel administrativo, tá? Eu vou escrever em chinês aqui, primeiro em chinês, que é Gong Gong, né? Kong Kong em chinês, e aí eu tenho o pinyin embaixo e a escrita simplificada. Vou definir aqui uma dimensão para ele e vou preencher a ficha aqui embaixo, tá? Então eu vou colocar aqui que em chinês primeiro, tá? Então aqui está escrito Gong Gong Nu Chu Bu Zhou Shan, e aqui embaixo eu vou traduzir que o Gong bateu na montanha de Buzhou. Tá, então Buzhou é o nome da montanha. Eu vou colocar aqui, acho que só uma estrela, tá bom. Ela não é tão famosa assim. E agora eu vou salvar. Ok, salvei. Agora eu vou vir aqui eu esqueci de colocar aqui, ó, que ele é o deus da água. Aqui. Vocês não precisam entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Porque esse foi o interpretador de código que eu construí para facilitar a alimentação das informações. Deus da água.
Agora sim, eu vou salvar. Agora eu vou pro próximo marcador, que é esse personagem aqui do lado, que se chama Xuanxu. Não sei nem como eu pronunciaria em português. Deixa eu ver. Seria aqui ó, embaixo, ó, Xuanxu, tá? Então, Xuanxu em português ficaria Xuanxu. Vou colocar aqui a dimensão que eu quero e vou preencher aqui. Quem que foi Xuanxu? Xuanxu foi o neto do Imperador Amarelo. Vou escrever em chinês. Vou colocar o Pin, Huanti Zhisun, e eu vou escrever aqui em português, neto do Imperador Amarelo. Tá, eu vou colocar aqui 3 estrelas, tá? Que é bastante... Até que é bastante conhecido esse personagem. Tá, e vou salvar agora. Acho que não tem nenhuma outra observação referente a ele. Certo. Agora aqui ao lado eu tenho a montanha de Buzhou, tá? Então eu vou colocar aqui o nome em chinês. Vou clicar no Pinyin e gerar a escrita simplificada. Vou colocar um tamanho de 50 e vou preencher aqui. O que foi essa montanha, tá? Essa montanha, ela é considerada o pilar do céu, ou seja, ela tem um pico tão alto, mas tão alto que é como se ela fosse a base de sustentação de uma plataforma que segura o Sol e a Lua, tá? Então, eu vou preencher aqui em chinês, Tianzu. E aí embaixo eu vou colocar aqui, pilar do céu. Tá? Então esse pilar ele segura o Sol e a Lua. Vou colocar aqui. Eu vou salvar agora. Certo. Agora eu vou para esse último personagem aqui, que tem 9 cabeças. Tá? O nome desse personagem se chama Shang Liu. Tá? Então em português eu tenho aqui Xiang Liu, tá? E vou colocar a descrição. Quem que foi Shang Liu? Shang Liu foi o primeiro, foi o general do Gong Gong, tá? Então vou escrever aqui. Vou colocar aqui o Pinyin, tá? E vou traduzir aqui embaixo. Certo? Agora eu vou salvar aqui, tá? Bom, então criado os marcadores, deixa eu ver se aqui no meu painel esquerdo, se ele preencheu. Tá certo, ele preencheu as informações. Tá. Então, deixa eu explicar aqui como que aconteceu mais ou menos, tá? Então, esse Gong Gong aqui tem um aliado que se chama Shang Liu, tá? Então, os dois vão entrar numa batalha contra Xuanxu, que é o neto do Imperador Amarelo, tá bom? Eu vou só posicionar aqui, eu vou posicionar este marcador aqui, perto da montanha de Buzhou, que é esse aqui. O Shang Liu e o Deus da Água, Gong Gong, eu vou posicionar eles aqui nesta região. E o Xuanxu eu vou posicionar aqui perto do reino dele. E fica aqui. Tá? Depois eu vou criar um marcador que vai reunir uma história contando sobre esses personagens aqui. Só um detalhe então, esse Deus da Água, Gong Gong, não é o único personagem Deus da Água que existe na história da China. Se eu não me engano, existem 7 deuses da água. E listando do mais fraco para o mais forte, o Gong Gong está na posição de terceiro mais forte, tá? Então, eu tenho esse personagem aqui, Gong Gong, que é o terceiro mais forte. Depois eu tenho aqui em segundo lugar, este que está aqui na foto que eu vou mostrar,
que é o Yuqiang, que é considerado o deus do mar e também ele é o deus do vento, tá? E ele é encarregado de proteger a região norte do mapa, tá? Nesta região aqui. E em primeiro lugar, a gente tem um deus da água, talvez um dos mais fortes aí que existe, que se chama o Zuqi, que é um macaco demônio, tá? E ele tem a aparência de macaco, tá? E muitos historiadores dizem que este macaco demônio aqui foi a fonte de inspiração da aparência do macaco Son Wukong. Para quem não conhece, tá? O Son Wukong, que em chinês a gente pronuncia como Son Wukong, é um dos personagens mais famosos da literatura chinesa, porque ele é o personagem principal dessa série Jornada para o Oeste, tá? Que é este aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, o Gong Gong ele vai se unir com o seu general Shang Liu para entrar na batalha junto contra o neto do Imperador Amarelo, que é Zuan Xu. Após a história, vai ocorrer uma grande inundação mitológica, tá? E essa inundação talvez seja uma das mais famosas porque é conhecido como o primeiro dilúvio que houve na China, como se houvessem essas chuvas torrenciais e inundações capazes de realmente submergir uma civilização inteira. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, eu resolvi dividir em 2 vídeos, tá? Então, a história desta batalha vai ficar para a próxima vez. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar e até os próximos vídeos.